Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael, vim aqui no canal da Soul Java, agradeço pela oportunidade. Tenho 19 anos, sou estudante de desenvolvimento de sistemas. Eu estou aqui com a Camila. Ela vai trazer um tópico muito interessante, eu acho que vocês vão gostar muito. Eu, por modéstia à parte, estou bastante ansioso, porque estou começando minha carreira em Java agora, então ó, eu vou ficar aqui ó, virado né, nessa palestra. Então é isso. Deixa eu te colocar aqui, Camila, para você dar um oi para a galera. Opa, boa noite, galera. Boa noite, Rafael. Boa noite. Vou colocar os slides agora, tá? Sei que se Tá bom. apresentando. Fechado. Pode começar já? Boa, obrigada. Bom, gente, sou a Camila. Hoje eu vim falar para vocês sobre um tema muito bacana, que gera muitas dúvidas, principalmente em quem está no começo ali, no nível intermediário ali de carreira, principalmente, que é como trilhar uma carreira como Dev Java, né? Mesmo se você não for da stack de Java, essa palestra vai te ajudar muito, que vai abordar muitas coisas de back-end no geral, independente da stack. Então, se você for tipo Dev Node, Dev Golang, Ruby, Python, whatever, também vai te ajudar bastante essa palestra, porque eu vou falar de muito desenvolvimento back-end em geral, desde ali os primeiros passos com programação, sem nem ser com nenhuma linguagem, até coisas que são bacanas você estudar ali também quando você já está querendo migrar para a carreira de liderança técnica. Eu não vou entrar muito aí na carreira do Staff Plus engenheiro ali, porque eu não fui para essa linha, eu vi mais para a linha de liderança técnica, que equilibra tipo, a parte de gestão com a carreira de liderança também. Então, como trilhar uma carreira como Dev Java, mas primeiramente, né, vou me apresentar. Sou a Camila Santos, atualmente eu sou Tech Lead na Zup Innovation, também sou desenvolvedora especialista. Sou Microsoft MVP, que é o prêmio Most Valuable Professional da Microsoft desde 2021, na categoria de Developer Technology. Sou criadora de conteúdo no Instagram e no YouTube, Camila Code, então muitas vezes as pessoas me conhecem mais como Camila Code do que como Camila Santos, mas Santos é o sobrenome oficial, o Code é só o nome das redes sociais. Sou coautora dos livros Jornada Java e Jornada Microserviços. Sou co-organizadora de algumas comunidades, como o Makers Code, a Perifa Code e a Dev Java Girls. Estou sempre presente em outras comunidades também, como Sou Java. E também sou instrutora da Linux Tips no treinamento de Complicando Java Spring. Bom, do que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre roadmap de estudos, então alguns tópicos essenciais e iniciais para estudar para você se tornar uma pessoa desenvolvedora back-end, focado em Java, mas se você não for de Java, você consegue adaptar. Também vou falar de tópicos um pouco mais avançados que a gente pode estudar ali quando a gente já começa a virar de pleno para sênior. E um bônus vai ser conselhos que eu gostaria de ter recebido quando iniciei na área de programação, que talvez tivessem poupado ali alguns tempos de estudo meu, tivesse sido mais produtivo meus estudos desde o começo da carreira ali como um todo, né? Bom, então a seguir vou começar com uma lista de tópicos essenciais que você tem que estudar para se tornar uma pessoa desenvolvedora back-end com foco em Java, mas né, se você for de outro stack também, vai te ajudar bastante. Então, se você é totalmente iniciante em programação, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é estudar lógica de programação. Então, estudar o que é algoritmo, o que é pseudocódigo, o que é linguagem de programação em si. Então, é uma coisa bem conceitual para você entender onde que eu estou me metendo, basicamente, né? Também tem que aprender o que são variáveis, tipos de dados, o que são constantes também. Como atribuir valores às variáveis, né? Então, as variáveis são coisas que armazenam valores. Então, como eu atribuo um valor a uma variável, né? O que são comentários, o que são entrada e saída de dados ali, como é que você faz input e output ali de algumas informações. Como você concatena também informações. Como que você lida com operadores, né? Então, a coisa que você vai lidar muito no dia a dia, você lidar com operadores aritméticos, principalmente se você lida com coisa financeira ali, você vai ter que fazer muita conta por meio de código, então você saber lidar ali com operadores aritméticos, com operadores de incremento e decremento, operações de igualdade relacionais ali para validar se uma informação contém outra ou é igual a outra também, vai ser uma coisa que vai te ajudar bastante. Aprender sobre operadores lógicos, precedência de operadores, então coisas que a gente via lá no início quando a gente estava estudando tipo matemática na escola, até por isso que muitas pessoas falam, ai, mas
quem mexe com TI tem que ser gênio em matemática e tudo mais. Tipo, você vai ter que saber um pouquinho ali, porque você vai ter que escrever muitas vezes código que lida com alguma operação matemática por debaixo dos panos, né? Então, realmente, você tem que conseguir ali entender a precedência de operadores, por exemplo, para fazer um cálculo de uma taxa bancária, de um valor de desconto, várias coisas. Então, conceitos matemáticos são importantes, principalmente se você vai lidar com sistemas que vão fazer contas. Mas no início, a gente não vai escolher com que tipo de sistema que a gente vai atuar. Então, entenda esses conceitos matemáticos que vão te ajudar bastante. Também é importante saber sobre condicionais, estruturas de repetição, né? Que são tipo, coisas que vão ficar se repetindo diante de determinada condição. Então, é um for, é um while, um do while, essas coisas. Estrutura de dados também, estrutura de decisão também são coisa muito importante. E aí, depois que a gente tem toda essa base com lógica de programação, a gente entende como funciona o pensamento computacional, né? Como que as máquinas pensam, como que as máquinas recebem informações, como que elas fazem algumas operações, a gente pode começar a entrar em paradigmas e talvez entrar em alguma linguagem. Então, toda essa parte de lógica de programação que eu falei, a princípio, você pode colocar em prática esse conhecimento com um Portugal, que a gente chama, né? Que é um pseudocódigo, que não chega a ser linguagem de programação, ou de aprender todos esses conceitos com a própria linguagem que você vai trabalhar, seja Java ou seja outra stack. Depois disso, já é bacana você começar a ter ali um contato com o paradigma da linguagem que você vai atuar. No caso, vamos focar em Java, né? Então, por exemplo, se você vai focar em Java, você obviamente tem que aprender sobre o paradigma orientado a objetos. Então, você tem que entender o que é a programação orientada a objetos, o que são classes, o que são os famosos objetos. Então, aqui eu não vou entrar muito em definição, o que é cada um desses termos. Eu vou mais deixar tipo um grande roadmap e aí, tipo, no final a gente pode tirar dúvida do que é cada um desses termos também, se vocês quiserem. Então, você tem que entender ali como você pode ter modificação de acesso, então você controla lá se é uma coisa privada, se é pública, se é protegida. Você tem que entender como criar objetos, como criar métodos. Então, os objetos, assim, né, tipo, dando uma breve explicação, nada mais são do que a representação de alguma coisa no mundo real. Então, basicamente, você tem um objeto cliente, esse cliente vai ter vários atributos que vão ser características dele, e esse cliente também vai ter várias ações, que serão os métodos que ele vai ter. Então, os métodos são ações que esse objeto do mundo real tem, e os atributos de um objeto nada mais são do que características, então, tipo nome, endereço, forma de pagamento do cliente, N outros variáveis. E aí a gente também entra na programação orientada a objetos com os pilares da programação orientada a objetos, né? Então, a questão da abstração, né? Que eu não vou explicar cada um deles aqui. Os tipos de abstração, então, abstração por interface, por classe abstrata e método abstrato, herança, tipos de herança, composição também, encapsulamento, polimorfismo, qual que é a diferença da sobrecarga de métodos e da sobrescrita de métodos. Então, são temas, assim, que são base, às vezes são muito confusos no início, só que se você pular essa etapa, provavelmente lá na frente você vai ter que ficar voltando alguns passos para trás para reaprender todos esses temas de novo. E aí, depois que você já entendeu como funciona ali a questão do pensamento computacional, já entendeu lógica de programação, já começou a entender o paradigma orientado a objetos em si, você pode começar, beleza, vou me debruçar sobre a linguagem Java. Então, tudo isso que eu falei até agora podia ser para qualquer linguagem, talvez até para alguma pessoa que fosse de front-end e lidasse com alguma linguagem orientada a objetos, não sei. Faz tempo que eu não faço mais front, graças a Deus. Então, tipo, agora que a gente realmente entra no que é oficialmente de Java, né? Mas lembrando, se você for tirar outra linguagem, adapte para sua linguagem. Então, tipo, se você for realmente trabalhar com Java, aprenda sobre funcionalidades principais do Java. Então, tipo, eu vou estudar Java, é muito amplo. Você não vai saber tudo que tem no Java. Provavelmente nem pessoas que contribuem para o código-fonte do Java sabem tudo de Java, porque não é uma pessoa só que escreveu todo o código-fonte do Java. Então, você tem que se focar em coisas que vão ser mais úteis para você e que são essenciais para que você consiga se virar com os códigos em Java que você vai escrever ao longo ali da sua carreira, né? Então, você aprender ali sobre Lambda, aprender sobre string, né? A API de strings é essencial, aprender sobre datetime, sobre optional, todas essas questões de APIs principais ali, de datas, de optional, de string, toda a questão de Lambda expression, funcionalidades novas ali do Java 8 em diante, né? Então, tipo, você entender como é que funciona a questão do var, que veio no Java 11, se eu não me engano, como funcionam os records, que foi uma coisa que mudou ali bastante o jeito de escrever código ali, principalmente pela questão dos getters e setters e tudo mais. Entendeu? Todas as funcionalidades mais novas.
Ah, Camila, mas na empresa que eu vou trabalhar, a galera usa Java 11. Então, para que eu tenho que aprender sobre threads virtuais, por exemplo, que veio no Java 19? Tipo, provavelmente em algum momento você vai chegar a trabalhar com Java 19. Então, se dedica um tempo a aprender sobre as coisas das versões mais novas, apesar de você não estar na versão antiga. Claro que você vai gastar muito mais tempo na versão que você vai usar no trabalho, se você já estiver trabalhando, mas se você ainda está querendo entrar no mercado, já tente saber das versões mais novas, porque nos processos seletivos, isso falando como pessoa que já entrevistou pessoas, né, como entrevistadora, a gente cobra muito, tipo, da pessoa saber utilizar a page strings, saber, tipo, como é que funciona a Lambda Expression, Method Reference, saber realmente como é que funcionam essas APIs e funcionalidades do Java, que ele veio melhorando ao longo do tempo, porque às vezes, por exemplo, a pessoa vai querer resolver um problema com a lista, por exemplo, de uma forma totalmente mais verbosa, sendo que com a page string, por exemplo, seria de uma forma bem mais simples, com um método ali, por exemplo, sabe? Então, muitas vezes a gente vai pegar essas questões de funcionalidade do Java para ver se a pessoa sabe resolver o problema com menos código, utilizando coisas que a própria linguagem já dá nativamente, sem ter que instalar nenhuma outra biblioteca. Beleza? Então, estude principais funcionalidades do Java, não tudo, porque é impossível, eu não sei tudo de Java. Isso que eu já estou programando há muito tempo por aí, que eu não só com Java, mas meu primeiro contato com programação foi em 2013, então eu já estou há 10 anos nessa vida de programação. Então, eu não sei nada de Java, tudo de Java, no caso, eu não sei, tipo, tudo de outras linguagens que eu já trabalhei. Eu sei o essencial para eu conseguir trabalhar e também para ensinar para outras pessoas. E tô me virando bem com isso até agora. Então, não fiquem com essa pressão de, nossa, vou ler a documentação do Java inteiro, vou decorar tudo que é especificação ali do Jakarta. Tipo, não, você não precisa. Depois disso, que você conheceu ali bem a linguagem Java, chega um momento que a gente tem que começar a mostrar para o mundo as coisas que a gente aprendeu. Então, aqui é uma coisa que é totalmente indiferente da linguagem, seja front, seja back, seja mobile, você tem que aprender Git e GitHub. Porque todas essas coisas que eu fui falando para você estudar, eu espero que você vá colocando em prática. Então, você vai ter que fazer projetinhos, você vai ter que documentar o seu aprendizado. E aí, para documentar seu aprendizado, a melhor forma é você hospedando isso de forma pública no GitHub. Então, você deixa lá o código que você está estudando. No início vai ser um código meio feio, sim, mas está tudo bem. E você vai deixando que outras pessoas vejam as coisas que você está estudando, as coisas que você está aprendendo. E isso também serve como forma de consulta. Então, eu mesmo, às vezes, no trabalho eu tenho algum problema, eu lembro que eu já fiz tipo, uma demo de uma palestra que está lá no meu próprio GitHub. Eu já vou lá e consulto. E como está lá publicamente, isso também pode ajudar outras pessoas também. Então, para você começar a ter contato ali com Git e GitHub, que para quem nunca teve contato, né? Git é um sistema de versionamento ali de controle de versões de um mesmo código, GitHub é uma plataforma de hospedagem de código. Então, você tem que aprender sobre versionamento de código, conceitos de branches, os principais comandos ali quando a gente fala de Git, né? Então, git add, git commit, git clone, git push, git pull, git checkout, git branch. Aprender sobre os conceitos de pull requests, aprender sobre merge e, muito importante, aprender como resolver conflitos. Então, cause conflitos nos seus projetos pessoais. Parece meio estranho falar isso. Mas no mundo real, provavelmente, você vai cair em algum momento, você vai ter que resolver conflitos de branch. Eu não vou falar que é uma coisa legal de se fazer, porque dependendo, você pode perder código. Acontece. Não deveria, mas pode ser que aconteça. Então, em projetos pessoais, também trabalha ali com questões de branch, tente forçar algum conflito de código ali, para você forçar realmente você ter que resolver o problema, sabe? Então, uma forma que às vezes pode causar conflito é você ter duas alterações diferentes no mesmo lugar. Você tem que escolher qual versão que fica. Então, tente causar esses cenários também para você ir exercitando como é que você resolve problemas que você pode cair no mundo real ali de versionamento de código também. Aí, terminando que você estudou lógica de programação, estudou orientação a objetos, estudou o básico ali de Java ou da linguagem que você vai estar mexendo e também já aprendeu a hospedar seus projetos, principalmente agora para quem for back-end, você vai ter que aprender com banco de dados. É indispensável você saber o mínimo para sobreviver com banco de dados. Então, assim, hoje em dia, graças ao Spring Data, para quem é do Spring, eu só trabalhei com o Spring, nunca... Tá, com o Micronaut um pouco. Mas 99% dos projetos que eu trabalhei foi com o Spring, então a gente tem o famoso Spring Data, então a gente raramente tem que criar uma query manualmente. O Spring Data faz isso pra gente totalmente sozinho ou em grande parte sozinho. Então você não vai ter que escrever muitas procedures, triggers, várias outras coisas manualmente, nem fazer vários joins ali aleatórios, porque dependendo da query,
o Spring ele consegue se virar um pouquinho mais independente. Mas, mesmo assim, você não deve depender só do framework, porque, sei lá, você vai fazer um run de um sistema em produção, você não vai, tipo, usar uma query do Spring, você talvez vai ter que usar alguma ferramenta ali que você consiga fazer uma consulta no banco de dados produtivo, só consulta, não vai ter poder de escrita no banco de prod, por favor. E aí, tipo, para isso você precisa conseguir escrever mínimas queries, então você tem que saber, tipo, como é que cria uma tabela, como é que insere um dado, como é que se atualiza, como é que você consulta, principalmente, como que você faz exclusão de dados, saber ali os tipos de join diferentes. Então, pode ser que você precise consultar, validar alguma informação no banco de dados, e aí você quer, tipo, juntar informação nas 4 tabelas diferentes. Você vai ter que usar os joins ali para fazer a junção dessas informações que estão espalhadas por aí, basicamente. Então, você tem que saber os tipos de joins. Tem que saber um pouco de NoSQL, né? O mercado ali de NoSQL está crescendo bastante. Desde a última empresa, eu só trabalho com NoSQL, com DynamoDB, no caso. Então, saber sobre MongoDB. MongoDB eu indico mais porque, né, é free, não é da AWS e tudo mais, tem um provedor de cloud. Então, é mais fácil para você brincar localmente, mas se você entende Mongo, você entende outro um pouco mais simples. Então, aprenda sobre MongoDB ou sobre Dynamo, se você já tiver uma empresa que vai trabalhar com Dynamo ali também. E entenda qual que é a diferença do NoSQL para o SQL, porque para quem está muito ali no relacional, quando vai para o não relacional, você dá uma pequena sofrida. Então, tente já desde o início já ter essa noção de, no relacional é desse jeito, no não relacional é desse modo. Continuando sua carreira ali como Dev Java, é muito importante que você conheça sobre Linux e o básico de sistemas operacionais. Então, quando eu digo conhecer sobre Linux, é conhecer comandos, tipo, não o código do kernel Linux. Porque muitas vezes a gente vai ter que ficar mexendo em coisas via comando, vai ter que escrever algum Dockerfile, que vai ter que executar comandos dentro de um container Docker também. Então, você tem que conhecer ali como é que você conversa com um sistema Linux ali, basicamente, porque por mais que você vai utilizar a interface ali, não vai, tipo, escrever código no VI direto, você vai ter que escrever comandos Linux ali frequentemente no dia a dia, até se você for utilizar o Git Bash ali como terminal, por exemplo. Se você utiliza a máquina Windows, você vai usar WSL, você vai ter que lidar com comandos Linux. Então, estude os principais comandos Linux e como funciona ali o sistema operacional, basicamente. Depois disso, a gente vai para a coisa que a gente mais faz quando a gente é dev back-end, que é API ou CRUD, né? Então a gente sempre fala que dev back-end nada mais é que fazedor de CRUD. E eu não vou falar que é mentira, só que são os CRUDs um pouco mais avançados. Então a gente começa a pegar todos esses conceitos e práticas que a gente foi aprendendo e vai juntar isso numa coisa mais tangível para o mundo corporativo. Então, no mundo corporativo, raramente a gente vai, tipo, fazer aquele projetinho que geralmente a gente vê em curso, em faculdade, que é, faz uma calculadora, faz um programa Java Desktop. Tem muito programa Java Desktop ainda. Mas você vai ver, tipo, vão contratar Dev Java para provavelmente fazer API, fazer microserviços, não fazer Java Desktop. Na maioria dos casos, claro que não existe. Então, você tem que aprender sobre APIs e microserviços, mas no início foca em API, esquece microserviço. Esquece essa palavra por enquanto. Então, você tem que entender primeiro o que é uma API, o que é o protocolo REST. Então, coisas que caem muito em entrevista de júnior é sobre esse slide aqui, tipo, tira um print dele e estuda tudo que está aqui. Então, protocolo REST, o modelo de maturidade de REST, boas práticas de REST, status HTTP e como que uma API se torna RESTful, né? Então, sempre tem, o que é API e o que é API RESTful. Basicamente, a API RESTful é uma API normal que segue os princípios REST, que são uma série de boas práticas lá que uma API deve seguir. Se ela seguir isso, basicamente, ela pode ser considerada RESTful. Se ela não segue todas as regras, ela é uma API ruim? Talvez, mas talvez, dependendo do cenário que ela está inserida, não faça sentido ela seguir tudo que o REST prega. Na maioria dos casos faz sentido que siga, mas, né, é o famoso depende. Então, esse slide aqui é importantíssimo. E aí, depois disso, depois você entendeu, eu sei o que é uma API, eu sei o que são status HTTP, eu sei quais são as CRUD operations, então, para quem nunca ouviu, CRUD é o acrônimo para Create, Read, Update e Delete. Então, basicamente, é uma aplicação que você vai criar dados, você vai ler dados, você vai atualizar dados, você vai excluir dados. Então, isso daí é um CRUD. Então, 99% dos grandes sistemas microserviços gigantes, por fundo, eles vão ser um CRUD. Então, no final, eles vão fazer essas 4 operações básicas. Claro que com milhares de informações, milhares de transações por segundo, mas no fundo vai ser um CRUD. Então, Dev Backend é fazedor de CRUD, basicamente. E aí a gente vai colocar esse conhecimento em prática e a gente tem que aprender como que a gente faz uma API.
Então, para quem é Dev Java, no caso, né, a gente tem que saber alguns conceitos e práticas e ferramentas básicas. Então, primeira coisa, saber um sistema ali de gerenciador de dependências, ferramenta de build. A gente tem o Maven, a gente tem o Gradle, acho que só tem esses dois, não sei se tem mais. Eu, pessoalmente, opinião pessoal minha, Camila, eu prefiro o Maven do que o Gradle, vamos discordar de mim talvez, mas eu acho o Maven mais fácil, principalmente para iniciante. Embora o Gradle seja uma sintaxe mais amigável, eu entendo melhor no Maven, mas opinião pessoal, tá? Dá uma olhada nos dois para ver das dúvidas. Você vai ter que aprender sobre Spring Web, então, Spring Web basicamente é a parte ali de realmente criar endpoint de uma API. Spring Boot ele faz toda a parte ali de configurações básicas de uma aplicação, então você não vai ter que subir um servidor do Tomcat na mão, você coloca lá a dependência, ele se vira, ele faz o resto sozinho. E Spring Data e Hibernate, né? Então, sempre tem essa pergunta: eu preciso estudar Hibernate, sendo que eu vou trabalhar com Spring. O Spring Data, basicamente, ele implementa o Hibernate com a especificação do Jakarta. Então, você não vai precisar estudar o Hibernate como um todo ali, nossa, vou ler a especificação inteira, mas você tem que entender como é que ele funciona um pouco por debaixo dos panos, porque o Spring Data implementa ele, basicamente. Tá? Então, sempre tem essa dúvida, Spring ou Jakarta? O Spring usa muita coisa que o Jakarta implementa, que o Jakarta nada mais é com a especificação. Então, algumas coisas você tá usando o Jakarta por debaixo dos panos, você nem sabe. O Jakarta é o Java também, que mudou de nome, né? E aí, basicamente, com o Spring Data, você tem que aprender a fazer queries para o seu CRUD, né? Então, você aprender a fazer queries simples, como um save, um find by ID, um find all. Você fazer queries que você tem que escrever, né? Então, tipo, tem vários tipos de query no Spring. Você pode, tipo, escrever o método e do jeito que você escreve o método, tipo, você colocar find by nome and, sei lá, endereço. Aí, tipo, ele já monta a query sozinha, só porque você colocou com esse título no método, sabe? Tipo, é muito legal o Spring Data. Então, tipo, aprenda basicamente tudo isso daqui e tenta fazer uma API com isso daqui a princípio, tá bom? E aí, muito importante, e que muita gente foge, né? E que se você for uma pessoa iniciante, vai te dar muito diferencial se você tivesse conhecimento, além de tudo isso que eu falei até agora era essencial, tá? Então, tudo que eu falei até agora é obrigatório para você trabalhar como Dev Java. Mas eu só posso procurar uma vaga quando eu estudar tudo isso? Claro que não. Você estudou o que é lógica de programação, você já pode estar procurando vaga. Talvez você não passe, mas né, não a gente já tem, vamos tentar mesmo assim. Então, tudo isso que eu falei até agora é totalmente obrigatório. Agora a gente vai para coisas que, tipo, é muito bom que você saiba, porém é um diferencial, tá? Mas não é, obrigatório para uma pessoa totalmente iniciante, tá? Para uma pessoa sênior é, tipo, obrigatório, com certeza. Então, você tem que validar o que você desenvolveu. Mas eu só testei no Postman, já não é o suficiente eu ter validado ali no Postman no Insomnia? Não, porque você não vai querer toda hora ficar, tipo, testando manualmente. Você pode testar isso de forma automatizada por meio de testes unitários. Então, você tem que aprender sobre os conceitos ali de pirâmide de teste, o que é teste unitário, e esses dois nomes aqui, que são seus melhores amigos ou inimigos quando você é Dev Java, que é JUnit e Mockito, então você não tem como viver sem eles se você for escrever teste em Java. E aí, depois disso, né, que a gente entra em coisas mais avançadas. Então, tipo, o teste unitário é um diferencial, aí agora são coisas um pouco mais avançadas que eu também considero diferencial do diferencial, digamos assim, para a pessoa iniciante. Se você souber, claro que vai ser muito bom, com certeza, mas novamente, começou a estudar, já continua procurando vaga, mas continua estudando. Porque se você for esperar, tipo, estudar tudo que eu tô falando nessa palestra para procurar uma vaga, você vai perder, tipo, mais de um ano estudando se não procurar uma vaga ali de iniciante. Então, agora a gente vai para coisas mais avançadas, que é muito bacana se você estiver no início, mas não tem aquela pressão ali, porque não é tão obrigatório, tá? Então, você tem que aprender sobre testes de integração, né? Então, no Java, a gente usa bastante o teste container. Eu acho que tem para outras linguagens também o teste container. A gente também tem que aprender sobre teste de contrato ali, ou teste de controller com hash assured. BDD, né? Que a gente usa bastante o Cucumber, que você faz meio que um desenvolvimento baseado no comportamento ali da aplicação. O TDD, que é o desenvolvimento orientado a testes, no qual você escreve primeiro o teste, depois você escreve o código. Então, TDD é uma coisa que provavelmente vão te perguntar em alguma entrevista. Em projeto pessoal, eu confesso que é muito difícil você aplicar o TDD. Então, entenda a metodologia do TDD, mesmo que você não coloque tanto em prática em projeto pessoal, mas entenda como é que ele funciona, que é sério, perguntam bastante. Então, basicamente, você tem que escrever todos os testes com os requisitos simples da sua aplicação, os requisitos base ali. Depois, você vai escrever um código para passar nesses testes.
e depois você vai refatorar o código que você escreveu e garantir que ele continue passando naquele teste. Então, basicamente, é assim que funciona o TDD. E estudar sobre testes end-to-end, aí principalmente se você, tipo, for ter ali interface gráfica, for ter o back-end ali também, uma coisa bacana de estudar sobre end-to-end. Outro ponto muito importante, estudar sobre padrões de projeto, né? Então, a coisa muito importante que é, tipo, eu tenho que estudar todos os... Eu não sei quantos padrões de projeto tem, eu acho que uns 40, né? Tem acho que 40 padrões de projeto, se eu não me engano, eu tenho que estudar todos? Claro que não. Os principais que eu acho, assim, para quem é Dev Java, é você estudar, primeiramente, as categorias, né? Então, tipo, estrutural, criacional, e tem mais um agora que eu esqueci a categoria de cabeça. E você estudar os padrões Factory, estudar o Builder. O Singleton, todo mundo fala mal dele, mas é bom você dar uma estudada para entender como é que ele funciona também. Mas o Factory, o Builder e o Proxy, eu acho que são os essenciais, assim, para você entender como é que ele funciona, basicamente. E o Template Method também. Mas tem um site muito bacana que chama Refactoring Guru, refactoring.guru, que agora ele está até com a versão em português, quase já todo o conteúdo traduzido, que ele ensina todos esses padrões de projeto de um jeito bem mais simples do que aquelas literaturas ali mais tradicionais, como os padrões Goff lá, né? Ensinava, que tipo, era naquela coisa bem techniquez, que para iniciante a gente sabe que, né, não é uma coisa tão legal assim. Então, estude sobre padrões de projeto, não todos, porque são uns 40 ou 32, não sei exatamente. Foca nos principais e entenda ali principalmente as categorias. E aí, novamente, eu vou ter que aplicar todos os padrões de projetos em projetos pessoais que eu estou fazendo ali no meu GitHub? Se for possível, sim, mas se não, porque eu sei que às vezes é difícil você proporcionar um cenário no projeto pessoal no qual você consiga aplicar um padrão de projeto. Então, você tenta pelo menos entender, o padrão faz isso, ele resolve esse problema. Algum dia você vai usar essa informação. Isso também serve para técnica de refatoração. Então, tipo, tá em algum lugar aqui que eu não vou conseguir mostrar. Eu tô lendo o livro do Martin Fowler lá do Refatoração agora. Então, tipo, tem trocentas técnicas de refatoração. Vai chegar algum momento da minha vida que eu vou pensar, eu li essa técnica de refatoração aqui, agora talvez faz sentido resolver o problema que eu tô no trabalho. Então, não é porque você leu que você vai conseguir aplicar instantaneamente. Muito menos em projeto pessoal, que às vezes é difícil você fazer cair na situação que você precisa daquele padrão de projeto ou daquela técnica de refatoração. Mas é importante você entender, essa técnica ou esse padrão faz isso, resolve esse problema aqui, em algum momento você vai ter esse problema, você vai lembrar, tem uma técnica que faz isso. Então, essa é a ideia aqui de estudar padrões de projetos e refatorações também. Já dei spoiler aqui de outra coisa. Aí também é muito importante a gente estudar sobre segurança, né? Então, tipo, tem bastante casos ali de vulnerabilidades, ataque hackers e várias outras coisas que acontecem nas empresas, né? Que a gente sabe que é horrível. E aí é muito importante, né, a gente ter o básico ali de conhecimento de segurança. Eu preciso ter certificação de segurança? Não indico, porque né, no início você já tem coisa demais para estudar, vai ser mais uma coisa. Então, é você entender o básico de segurança para desenvolvimento. Então, você entender sobre a diferença de autorização e autenticação. Eu falo que eu não vou explicar o que é cada coisa, mas eu gosto de explicar. A autorização, basicamente, é você ver se a pessoa está com a credencial correta. E a autenticação é... Não, minto. A autenticação é você conseguir ver se a pessoa tem a permissão para fazer exatamente o que ela está querendo fazer. Então, tipo, ela tem a senha correta e ela tem a permissão para fazer isso que ela está querendo fazer também, tá? O ASP Top 10, então, para quem nunca ouviu esse termo, basicamente é uma lista das 10 vulnerabilidades que eu acho que eles soltam uma vez por ano, se eu não me engano, com as 10 vulnerabilidades mais comuns em sistemas ali de desenvolvimento. Então, você só dá uma olhada ali para saber, pode ser que eu tenha essa mesma vulnerabilidade na minha empresa ou na empresa que você vai chegar algum dia a trabalhar. Aprender sobre JWT, que é uma forma mais padrão ali de autenticação com o JWT. E o ALF 2.0, né? Como é que funciona aquela autenticação via rede social. Que eu, pelo menos, quando eu descobri como é que funciona essa autenticação via rede social, que a gente clica ali nos sites, eu fiquei totalmente encantada. Tipo, nossa, é assim que funciona, então. Tipo, é legal saber como é que as coisas funcionam. Depois, aprender sobre computação em nuvem, né? Então, eu tenho que decorar todos os serviços que a AWS oferece? Claro que não, porque todo dia ela faz um serviço novo, provavelmente. Então, tipo, decorar os principais. Então, decorar ali os que são de deploy, os que são ali de Lambda. Eu tô falando muito de AWS, que é a cloud que eu mais uso no dia a dia. Os que são ali referentes a fila, mensageria, dados. Então, decorar o que for essencial para você, porque você não vai decorar todos os serviços
de cloud possível de todas as provedoras de cloud, entendeu? E também estudar ali os conceitos de DevOps, realmente da cultura DevOps como um todo, né? Estudar sobre JVM, né? Então é um tema que eu acho bacana até quem é iniciante ter, porque no início a gente vai cair em muito erro e muito problema, e é erro de JVM. Então, tipo, eu já entrei em alguns loop infinito ali quando eu fazia projeto pessoal, e aí caía no tal de out of memory error. Você iniciante, você vê isso, você só acha que seu computador vai explodir, né? Porque, né, deu erro de memória. Ou você cai num erro de Stack Overflow também, que, tipo, estourou a pilha ali da stack, né? Então, tipo, são erros da JVM. Então, você estudar sobre como a JVM funciona, os componentes ali, os principais erros, vai te ajudar bastante, porque você vai cair nesses erros. Às vezes não vai ter como você resolver, você vai ter que, tipo, refatorar o código, reiniciar a máquina, alguma coisa assim, ou mudar a configuração da JVM. Mas é muito bacana você entender ali os componentes, entender como é que funciona a questão de garbage collector e tudo mais. No meu speaker deck, que vai ter o link no final da palestra, o QR Code lá no final da palestra, tem algumas palestras minhas já sobre a arquitetura do JVM, então quem tem interesse em aprender sobre esse tema, depois dá uma olhadinha lá, que tem uns slides bem completos sobre o tema, tipo, cada um dos componentes, como é que eles funcionam e tudo mais. E também estudar um pouquinho ali sobre tuning da JVM, né? Então, principalmente a parte ali do memory cache, do garbage collector, são coisas que você consegue configurar bastante ali, tipo, eu quero que use esse algoritmo aqui de garbage collector, que é a coleta de lixo, basicamente, da nossa aplicação. Então, você tem que entender ali como você pode melhorar a performance, não só com código, mas com a máquina que está rodando ali sua aplicação Java por debaixo dos panos. Estudar sobre fila e mensageria também, então estudar sobre SQS, RabbitMQ, Kafka, que são coisas que tudo que a empresa usa, principalmente fila, que às vezes o Kafka ele é muito, como é que eu posso dizer, pesado para uma coisa simples, então as pessoas preferem implementar fila, que é bem mais simples e menos custoso também de se implementar. Aprender sobre Docker, né? Então não preciso saber todos os comandos Docker de cabeça, escrever Dockerfile de cabeça, que eu escrevo Dockerfile há uns 5 anos, eu não sei fazer de cabeça ainda. Então, tipo, saber basicamente ali como é que você cria um container Docker, como que você inicia, como você para, como é que você lista os containers que está rodando. Então, comandos principais do Docker ali, o básico de você rodar um Docker Compose, que eu acho que é um dos comandos que eu mais uso no meu dia a dia, Docker Compose, para testar coisas na minha máquina local. E aí entra um tópico muito importante, assim, essencial, que são microserviços, né? Então, estudar microserviços e padrões de microserviços. Microserviços, tipo os conceitos, então o que torna uma aplicação um microserviço? Também tem bastante palestra minha sobre esse tema no meu speaker deck, não vou me aprofundar tanto, vocês podem consultar depois. Então, estudar o que torna uma aplicação classificável como microserviço, quais são as boas práticas de um microserviço e os principais padrões de microserviços existentes, né? Então, tem um livro também que é muito famoso, que é o Microservice Patterns ou Padrões de Microserviços, que foi o Chris Richardson que escreveu, que aí tem o site que chama Microservices.io, que nele tem todos os padrões de microserviços, tem nesse livro, que eu acho que são quase 30 também. Então, tem todos os padrões, qual o problema que ele resolve, quando você pode usar, vantagem, desvantagem, etc. Então, novamente, conheça os principais, né? Então, os principais geralmente são os que são da parte de gerenciamento de dados, que são da parte de monitoramento, e também da parte ali de deploy, também acho bem bacana vocês conhecerem, tá? O resto é importante, mas no início pode ignorar um pouco. Estudar sobre modelos de arquitetura, né? Então, CleanArch, que tem o livro CleanArch, que é super famoso. Estudar sobre arquitetura hexagonal, Domain Driven Design, que tem o livro também super famoso, que eu não consegui terminar de ler, que eu achei o livro tanto chatinho de ler, mas é um livro muito famoso de Domain Driven Design também, mas tem como você aprender o conceito ali sem você ler o livro também, que é um conceito bem bacana de você entender como é que você faz as coisas ali baseado no domínio de negócio, é bem interessante também. E aí, depois de tudo isso que você estudou, você pode se considerar uma pessoa sênior praticamente ali em Java, tá? Então, todos esses temas ali que eu falei, já vai tipo uns 2, 3 anos de estudo ou bem mais se você for estudar realmente tudo, né? Então, junta ali a experiência que você com certeza já vai ter no mercado, tudo mais. Então, contando que você foi aprendendo todos esses tópicos que eu falei aqui de modo muito avançado, já tá ali com bastante anos de experiência, você chega no momento em que você pode ir para a carreira de Staff Plus, que eu não sei muito sobre ela, então não vou abordar aqui, ou você pode ir para a carreira de liderança técnica, que é a que eu tô hoje, tá? Então, você se mantém técnico como gestor, principalmente, né? Já vamos começar por aí.
Então, caso você foi uma pessoa dev Java ou dev de outra stack, chegou no momento que você quer ir para a carreira de liderança técnica ou te deram a oportunidade de atuar como líder técnico, você tem que aprender algumas coisas sobre liderança que você não aprendeu como dev Java, né? Então, você tem que começar a aprender ali sobre como dar feedbacks, principalmente se você for uma pessoa gestora também. Então, no meu caso, eu sou líder técnica e gestora e desenvolvedora também ao mesmo tempo. Então, você tem que aprender ali sobre feedbacks, sobre KPIs, sobre OKRs. Também tem muito a mentalidade, né? O mindset, digamos assim, de você pensar ali no negócio e não só na parte técnica, né? Então, você entender ali muito sobre o negócio, sobre o que vai trazer mais dinheiro para a empresa, o que tem mais prioridades ali e tudo mais. Então, tem uma visão ali não só, tipo, eu vou codar, arquitetura e tudo mais, uma visão realmente de business. Também é muito importante você conseguir equilibrar ali a questão de evolução técnica e resolução de débitos técnicos com novas funcionalidades do produto, né? Então, às vezes, você vai ver que você está com um débito técnico ali, que seria muito bacana você puxar agora, só você também está com a demanda de produto ali muito importante. Então, a gente, como tech lead, a gente muitas vezes fica com esse papel ali de ajustar o backlog da sprint, né? Fazer a priorização ali do backlog junto com o time de produto. Então, você tem que conseguir colocar as demandas técnicas, evolução ali do produto, que não necessariamente chegaram ali, faz isso, mas você com o olhar de líder técnico e pessoa mais especialista, mais sênior, você viu que precisa ajustar isso. Então, você tem que conseguir colocar essas demandas de evolução técnica junto com as demandas de negócio, porque o seu produto ali que você está atuando, ele não vai parar só porque você quer melhorar seu código, só porque você quer refatorar. Então, você tem que ter todo esse equilíbrio ali de equilibrar a demanda técnica, puramente técnica, com demandas de produto ali que vão gerar um valor ali, claro, business para a empresa, não que a mudança técnica não traga, né? Vai ser tipo, não vai entregar novas funcionalidades, muitas vezes, um débito técnico. Só vai melhorar uma coisa que já está implementada hoje em dia. Também é muito importante ali, né? E voltando um pouco mais para o lado técnico, você ter esse conhecimento sobre arquitetura, né? Então, aprender sobre arquitetura de soluções, arquitetura de dados, arquitetura de aplicações. Então, quando que eu uso cada tipo de banco? Aqui eu uso um ECS, aqui eu uso um EKS, aqui eu uso um Kafka, aqui eu uso a mensageria, aqui eu, sei lá, uso uma Lambda ou faço um microserviço. Então, realmente saber fazer escolhas e decisões de arquitetura, muitas vezes sozinho, mas também pede opinião para o time, que às vezes o time vai ter um insight ali que talvez você, como pessoa sênior especialista, não teve. E também uma coisa que às vezes é muito difícil, você vai ter que ter uma capacidade muito grande de falar com pessoas de todas as áreas e garantir que todas as pessoas de todas as áreas entendam o que você está querendo, tá? Então, basicamente, você tem que conseguir falar com o time técnico, com o time de produto, muitas vezes com o seu cliente final, e todo mundo tem que entender o que você está falando. Então, quando a gente é pessoa técnica ali, pessoa desenvolvedora, a gente está muito ali naquela coisa de vou sair cuspindo termo técnico, vou mostrar que eu sei falar um termo técnico. Não vai adiantar você chegar para a pessoa de produto quando, por exemplo, sei lá, sua aplicação caiu em produção, né? Que vamos rezar para que isso nunca aconteça. Você não vai chegar a pessoa de produto e falar, tipo, então, o container lá não escalou, o autoscale deu problema, e aí o banco deu lock e não estava conseguindo fazer a consulta, começou a estourar um monte de exception, aí o container caiu e tudo mais, e aí o sistema lá, a API ficou fora do ar, você não vai conseguir falar um monte de técnica, isso é uma pessoa de negócio, sabe? Então, você tem que conseguir explicar problemas, principalmente, e demandas de um jeito que pessoas de negócios entendam. Então, tipo, não adianta você usar termos técnicos, você tem que explicar de alguma outra forma, usando termos mais simples. Tipo, aconteceu isso, estamos vendo, o impacto é esse, ou talvez não gerou impacto, ou talvez ainda não fazemos ideia do que aconteceu. Mas não use termos técnicos com pessoas não técnicas, porque muitas vezes elas não vão entender o que você está falando, isso pode gerar falha de comunicação, que é uma das piores coisas que tem, tá? Outra coisa é você desenvolver soft skills, né? Então, muitas vezes se foge muito de aprender sobre soft skills ou acha que isso daí é só coisa de gente de negócios. Então, é muito importante soft skills. Então, desde quando você for dev iniciante, aprenda ali sobre habilidades comportamentais. E uma coisa muito importante sobre soft skills diferente de hard skills, que tipo, você faz um curso de Java, tipo meu curso, e você, aprendi a fazer uma API com Java, aprendi a fazer uma API com Spring, escrever teste unitário. Soft skill, você não vai fazer um curso de comunicação assertiva e do dia para a noite você já virou a pessoa com a melhor comunicação assertiva do mundo. Uma coisa você vai mudando ao longo do tempo. Então, tipo, estudar soft skills é tipo, eu conheço que precisa dessa habilidade, tem-se essa habilidade, eu preciso melhorar ela, eu sei o que eu preciso fazer,
eu vou melhorar ela com o tempo. Então, às vezes, tem essa pressão de vou fazer um curso ali de comunicação não violenta e do dia para a noite virei a pessoa com a melhor comunicação não violenta do mundo, né? Então, realmente, soft skills não são coisas tão fáceis ali, na verdade, de você conseguir ficar ali, fiz um curso, já aprendi. Você vai melhorando com o tempo, você tem que praticar, assim, como habilidades técnicas, tá bom? Então, aprender sobre comunicação assertiva, negociação, comunicação não violenta, resolução de conflitos, dentre outras soft skills também. Aí entra num bônus aqui, que são, acho que muita gente está assistindo a palestra, deve ser mais para iniciante, né? Alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido desde o início da minha carreira, né? Então, o primeiro dele é que é impossível você aprender 300 coisas ao mesmo tempo, né? Então, foca na linguagem só. Então, no início, eu costumo muito usar esse termo quando eu falo da minha evolução na carreira. Eu era o que eu chamo de especialista em Hello World. Então, eu era a pessoa que eu colocava 30 competências ali no LinkedIn de 30 linguagens diferentes, nem sei se existe 30 linguagens, de tudo que é linguagem diferente ali que eu conhecia. Aí eu chegava na entrevista, a pessoa perguntava o que você sabe disso, eu falava que eu sabia fazer um Hello World. Então, tipo, eu priorizava aprender a fazer Hello World em várias linguagens e não me aprofundar em uma linguagem específica. Eu priorizava aprender 30 frameworks diferentes. Quando eu era dev de JavaScript, Node no caso, era horrível, porque, né, enquanto eu tô fazendo essa palestra, já apareceu 10 frameworks de JavaScript diferentes. Tipo, eu priorizava aprender 30 frameworks diferentes em vez de saber realmente fazer uma coisa, um projeto com um só. Então, escolha, tipo, uma linguagem, um framework e foque nele. Se você for dev Java, estiver vendo essa palestra no canal do Sou Java, nos outros canais que estão streamando, Java Spring, que são legais, mas tem outros frameworks Java, claro. Mas eu não vou falar deles. E aí, também outro conselho que eu gostaria de ter recebido, né, é sempre achar que a base já está consolidada e, na verdade, não estava, né? Então, sempre que você achar, pô, já estudei bastante a base, estuda mais um pouco, que com certeza você ainda precisa consolidar mais ainda. Não pular a base é muito importante. Então, não pule etapas, né? Então, lembra que no começo eu falei, tipo, esquece microserviços, e eu voltei lá no final da palestra só para falar sobre microserviços, né? Então, não vai, tipo, estudar o que é microserviço sem nem saber o que é uma API primeiro. Eu já fiz isso. Tipo, eu ia nos meetups de temas mais avançados, eu saía querendo aprender todos esses temas avançados, sendo que eu mal sabia que era um CRUD. Então, tipo, é bacana você conhecer, tipo, ver uma palestra sobre microserviços, filas, mensagerias, Spring Cloud e tudo mais. É bacana você estar ali no evento ouvindo disso, mas, tipo, no início prioriza você aprender sobre coisas básicas, como fazer uma API, o que é um CRUD, como é que eu salvo a informação no banco de dados, dentre outras coisas mais básicas. Outro conselho que eu gostaria de ter recebido é que você raramente, ou quase nunca, você vai ter 100% dos requisitos, né? Então, assim, foi o que eu falei. Começou a estudar lógica de programação, já começa a tentar vaga, porque você provavelmente vai ser reprovada, mas, tipo, você vai ter a experiência aí do processo seletivo como um todo. Então, você vai ter ali o conhecimento de como funciona o processo seletivo, quais as coisas que geralmente perguntam. Então, você vai aprender com os processos seletivos que você reprovar também. Você vai ver qual pergunta que você deu aquela travada ali. Então, você vai tendo experiência ali até com os nãos que você recebe, mas não se prenda, tipo, eu não tenho todos os requisitos obrigatórios e opcionais da vaga, então por isso eu não vou me candidatar. Vai ali se candidatando e vai aprendendo e vai modificando seu plano de estudo junto com isso. Outra coisa é ter paciência com você mesma, né? Então, tipo, não se compare com alguém que já tá há 10 anos na área, né? Então, tipo, no início eu tinha muito essa pressão de me comparar com gente que tava a minha idade ali praticamente, eu tenho 25 anos, tem gente que tinha a minha idade de experiência praticamente, então, tipo, eu tava acabando de começar a estudar, eu queria também um conhecimento de quem tava há 20 anos na área, 22 anos na área. Então, tipo, a comparação injusta, isso gera uma pressão muito em cima da gente, sabe? Então, tipo, também não se comparem comigo, que agora eu já tô há 10 anos na área, né? Tipo, se inspire nas pessoas, mas não gere aquela comparação e tenha paciência com o seu processo. Cada um tem uma rotina e uma forma de aprendizado diferente, tá? Participe de comunidades, né? Então, participe do Sou Java, participe das comunidades que eu organizo, né? Para as meninas, tem a Dev Java Girls também. Então, participe das comunidades, das linguagens que você participa, ou das linguagens ali que você tem interesse, ou de comunidades que são para todas as linguagens também. Tem comunidade de tudo que é tipo também. Elas vão fazer total diferença assim na sua vida. Não tenha medo de compartilhar conhecimento, né? Então, eu produzo conteúdo desde 2018, se eu não me engano. Então, a produção de conteúdo, eu estar envolvida ali com comunidades, tipo, escrevendo artigo,
palestrando, dando mentorias e tudo mais. Foi uma coisa que fez eu aprender muito, porque a gente compartilhando conhecimento, a gente reforça ali o que a gente está estudando, a gente recebe feedback do que a gente está ensinando também, então a gente reforça aquele conhecimento mais ainda. Veja o que as vagas pedem e veja os requisitos que elas estão mais pedindo e adeque os seus estudos a ele. Então, pega, sei lá, uma média de 5 vagas ali de Dev Java ou da Stack, que você for, né? Caso você não seja Dev Java, tá assistindo a palestra. E aí você vê, pô, a maioria das vagas estão pedindo para aprender teste unitário com JUnity Mockito ou da sua linguagem aí que você trabalha também. Então, talvez seja importante estudar isso. Então, vai vendo o que o mercado pede, né? Que às vezes você acha um roadmap na internet, que são super válidos roadmaps, mas às vezes está meio desatualizado, ou às vezes é baseado, sei lá, no mercado internacional, você quer para o mercado brasileiro ou vice-versa. Então procure realmente no mercado ali o que realmente estão pedindo nas vagas e vai montando seu plano de estudo ali de acordo com isso. Não desista no primeiro não, né? Então, incontáveis foram os nãos que eu recebi do mercado de trabalho até conseguir a minha primeira oportunidade. Então, não desista no primeiro ou nos primeiros não. Cuide da sua saúde física e mental, né? Então, muito importante fazer exercícios, não ficar virando noite direto estudando, tudo mais. Então, ter uma rotina ali saudável, apesar de ter essa pressão de estudar muita coisa, de aprender muita coisa, conseguir emprego rápido, pagar boleto, tudo mais. Tipo, ter a saúde ali boa também é uma coisa muito importante. E, se possível, arrume uma pessoa para ser sua mentora ou, tipo, esteja ali perto da comunidade realmente, para ter alguém ali para você interagir, conversando sobre carreira, sobre mercado de trabalho e tudo mais. Você tem a visão de pessoas que estão no mercado de trabalho há muito tempo, tipo eu, e outras pessoas que já passaram aqui no evento, tipo, vai fazer você ter uma visão de, pô, realmente é assim que funcionam as coisas, então, é realmente isso que eu quero para minha vida. Então, as comunidades e conversar com pessoas desenvolvedoras na área, e principalmente desenvolvedora Java, foi o que fizeram eu vir totalmente para a stack de Java, que eu já rodei por várias stacks, por Node, por Ruby, por Angular, por Vue e tudo mais. Então, a comunidade Java como um todo e pessoas de Dev Java foi uma coisa que fez eu mudar totalmente, ok, eu vou virar Dev Java, especialista em Java, né? Então, tenham pessoas mentoras e pessoas que você podem tirar dúvidas ali ao longo da sua carreira. E era isso, galera. Nesse QR Code tem todas as minhas redes sociais, tem canal no YouTube, tem Speaker Deck com todas as palestras que eu falei que já tem me ensinando sobre os temas que eu fui falando aqui. Tem o meu programa de mentoria também, que eu vou abrir inscrições mês que vem, mas já dá para entrar na lista de espera. E tem vários outros conteúdos ali que eu produzo, newsletter no LinkedIn, vocês podem escanear. Acompanhar os outros conteúdos também, tirar dúvidas comigo ali pelas redes sociais. Eu demoro para responder, mas eu respondo um dia, eu prometo. Caramba. Incrível. Obrigada. Sensacional. Então, eu queria ver o pessoal tem uma pergunta a mais. Agora é a hora, né, Camila? Uhum. Isso aí, gente. Já estava falando desse consultoria. E é algo assim, que eu até me comentando assim com o pessoal. Em junho, né? Os iniciantes assim, e chega assim, você não quer adotar um iniciante, não? Adota um iniciante, ajuda. Mas a gente no outro dos que você falou, eu vou salvar muito essa live. Foi muito deu uma espanada assim, total, assim, porque assim, eu falo pra mim assim, eu acho bastante iniciante, tem um eu acho que até muito salário, que é o como ter o caminho, porque a gente vê vários tipos de conteúdo na internet, a gente estuda aqui. Tipo, quando dá o passo para começar com o framework, o Spring, questão do Java, quando eu estou estudando, e é isso mesmo. E eu tenho que fundamentar bem a lógica, o PO mesmo. Sim. E é isso aí. Valeu demais, Camila. Muito mesmo. Valeu demais. Valeu. Deixa eu ver se tem alguém. Acho que não tem. Acho que no momento não. Tá aberto, né? No seu LinkedIn, né? Nesse Facebook, nas redes sociais. Então, se alguém tiver tudo bem, tá em contato, faz alguma pergunta. Isso aí.
Podem mandar lá onde eu respondo. Eu vou ser um deles. Exato. Mas E é obrigado mesmo, isso. Camila. Obrigada, gente, Valeu. pela oportunidade. Bom evento. Tchau, tchau. Tchau.